Oi, nós vamos falar agora sobre uma disputa política que aconteceu no Brasil logo depois do seu processo de independência, que envolveu o Dom Pedro I, líder desse processo de independência, e a aristocracia rural brasileira, ou seja, a elite agrária brasileira, uma disputa pelo poder. Do ponto de vista político, essa é a principal característica do primeiro reinado, o momento inicial da nossa história independente. Se a gente está falando de política, vamos falar sobre a Constituição que vai ser outorgada no Brasil em 1824. A bem verdade é que uma outra Constituição estava sendo estabelecida já por uma Assembleia tipicamente brasileira, formada por políticos do Partido Brasileiro, mas essa Assembleia Constituinte e essa Constituição de 1823 foi dissolvida por Dom Pedro I. Essa Constituição de 1823 previa que o Brasil seria uma monarquia parlamentar e que os poderes do Dom Pedro I seriam bastante limitados. Não aceitando essa questão e também em função de conflitos internos na Assembleia Constituinte, isso tudo fez com que o Dom Pedro ordenasse que o exército invadisse a Assembleia Constituinte, executasse uma série de prisões e até mesmo exílios dos parlamentares que estavam ali. Esse episódio ficou conhecido inclusive como Noite da Agonia. E logo em seguida, junto com políticos de sua confiança, ligados principalmente ao partido português, Dom Pedro I vai outorgar a Constituição de 1824, ou seja, uma Constituição outorgada. O que significa isso? Significa que ela foi imposta pelo imperador. Ela não foi debatida, não foi discutida. Algumas das principais características dessa Constituição. Ela estabelece que o Brasil será uma monarquia constitucional representativa. Estabelece o catolicismo como a religião oficial, embora em ambientes domésticos qualquer um possa ter a religião que bem entender, só que externamente somente o catolicismo é permitido. E vai estabelecer uma divisão dos poderes bastante interessante. Essa divisão dos poderes girava em torno dos três poderes tradicionais, liberais: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. O poder executivo era exercido pelo imperador, Dom Pedro, no caso. É aquele que executa, que governa. Ele é o chefe do poder e junto com os ministros vai colocar em prática o governo. O poder legislativo era formado pelos deputados eleitos indiretamente e por voto censitário, ou seja, só quem tinha poder aquisitivo podia participar dessas eleições e também se candidatar, e também formado por senadores que seriam eleitos para cargos vitalícios, eleitos distritalmente, nas províncias ali, também de forma censitária. E os magistrados escolhidos pelo imperador, que seriam os juízes que executariam o poder judiciário. O executivo executa, o legislativo cria as leis, as regras a serem executadas pelo executivo e o judiciário fiscaliza isso tudo. Analisando isso, a gente percebe que essa Constituição ela tem características extremamente liberais. Ela é representativa, ela estabelece uma divisão dos poderes, ela estabelece uma alternância das assembleias dos deputados, o que mostra que ela é liberal. Porém, a presença de um quarto poder, que é o poder moderador, que vai estar acima dos três poderes tradicionais e que também será exercido pelo imperador, faz com que esse caráter liberal dessa Constituição seja, na verdade, usurpado por um caráter mais conservador. Esse poder moderador permitia ao imperador exercer a vontade dele nos demais poderes. O poder moderador primava principalmente pela harmonia dos três poderes tradicionais. Portanto, se houvesse algum conflito entre o executivo e o legislativo, era o moderador que resolveria esse conflito. E por ele ser formado pelo mesmo indivíduo, o imperador, tanto que o executivo como o moderador, sempre as vontades, sempre as determinações do executivo se prevaleceriam em função das vontades, acima das vontades do poder legislativo. Portanto, o imperador, através do poder moderador, exercia um caráter conservador e extremamente autoritário, que é uma das características principais do Dom Pedro I do ponto de vista político. Ele é autoritário.
autoritário, extremamente autoritário. E o autoritarismo dele passa por cima do caráter liberal, né, da Constituição de 1824. Eu coloquei aqui alguns artigos importantes dessa Constituição. Por exemplo, o artigo 1. O Império do Brasil é a associação política de todos os brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite, com qualquer outro laço, algum de união e federação que se oponha à sua independência. Isso é liberal. Né? O seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Isso é liberal. Né? Mas ao analisarmos aqui o artigo 98, o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegada privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. Isso é autoritário, isso é centralizador. Né? Então, ao mesmo tempo, ela era liberal e também conservadora. Depois, deem uma olhada nos artigos aqui, né, que vocês vão ver que é bastante interessante essa característica dúbia dessa Constituição, né, ser liberal e conservadora ao mesmo tempo. Evidentemente que nós vamos ter questionamentos severos a ela. Né? O mais importante deles é esse aqui, a Confederação do Equador, de 1824. Né? Uma proposta revolucionária liderada pelo Frei Caneca, que já esteve presente na nossa história, foi um dos líderes da Revolução Pernambucana de 1817, onde ele questiona a outorga, a imposição da Constituição de 1824 e propõe uma mudança do rumo da história do Brasil, propondo que o Brasil seja um país liberal, republicano e federalista. Né? Os setores mais radicais da Confederação do Equador também falavam em abolição da escravatura e de uma república popular. Portanto, a Confederação do Equador foi uma revolução contra a monarquia e a outorga do Dom Pedro I. Né? E esse mesmo Dom Pedro I vai mandar tropas mercenárias que faziam papel de exército do Brasil massacrarem os revoltosos. O Frei Caneca vai ser executado no paredão, vai ser fuzilado, né? E os outros participantes aqui serão punidos, inclusive com requintes de crueldade, mostrando todo o autoritarismo do Dom Pedro I, né? Como imperador, como chefe do Estado brasileiro. Ok? A gente precisa também destacar alguns outros fatos importantes e momentos importantes desse primeiro reinado no Brasil. Por exemplo, nós vamos ter aqui o reconhecimento da independência. O Brasil declarou a sua independência em 7 de setembro de 1822, mas essa independência só vai ser reconhecida, por exemplo, em 1824, pelos Estados Unidos da América, em função da chamada doutrina Monroe, onde os americanos, né, estabeleciam que eram 100% a favor dos processos de independência, né, e contra as determinações políticas de países europeus na América. Tem até a frase famosa, América para os americanos. Essa independência só vai ser reconhecida pelos portugueses, mesmo que tenham perdido a guerra de independência ali no começo, mas só em 1825, no momento em que o Brasil paga severas indenizações para Portugal, no valor aí estipulado de 2 milhões de libras esterlinas. Portanto, nós conseguimos o reconhecimento dessa independência mediante o pagamento de indenizações para Portugal, ou seja, já contraímos uma enorme dívida externa, né, para reconhecer essa independência. Valor que era exatamente o mesmo valor que Portugal devia para a Inglaterra, ou seja, uma transferência da dívida de Portugal para o Brasil, para que Portugal reconhecesse a nossa independência. E logo depois, a Inglaterra, em 1827, vai reconhecer a independência do Brasil. Né? Portanto, a nossa independência ela vai ser reconhecida posterior à sua proclamação. Okay? Outra questão importante, a Guerra da Cisplatina, um conflito que vai durar de 1825 até 1828, onde a planície da Cisplatina se rebela contra o Brasil com a ajuda da Argentina, né? E que no final dessa guerra o Brasil perde a Cisplatina e nós temos ali a independência da Cisplatina que se transforma no país Uruguai, com a ajuda da Argentina. Houve também interferência da Inglaterra para evitar que o Uruguai fosse anexado à Argentina. E durante todo o período, né, do primeiro reinado, nós tivemos uma crise econômica, né, em função do fraco desempenho do setor agroexportador. A gente vendia pouco, não tínhamos monopólio. Os momentos finais do primeiro reinado, né, mostram aí, né, como que o Dom Pedro, durante todo esse período, foi perdendo a sua popularidade. Por exemplo, houve aqui o assassinato de Líbero Badaró,
né, um jornalista liberal crítico às determinações e autoritarismo do Dom Pedro I. Dom Pedro I proibiu as investigações, né, para saber quem que foi o assassino de Líbero Badaró. Né, o povo brasileiro então passou a acusar o Dom Pedro como mandante desse crime. Né? E também um conflito bastante interessante na cidade do Rio de Janeiro que envolveu portugueses e brasileiros. Os portugueses a favor da permanência do Dom Pedro e de seu autoritarismo. Os brasileiros, principalmente das camadas médias e da elite agrária, contrários ao autoritarismo do Dom Pedro I. Né? Esse conflito ficou conhecido como Noite das Garrafadas e marca exatamente esse isolamento do Dom Pedro I, que tinha o apoio apenas dos portugueses no Brasil. Aqui nós temos uma imagem, né, um quadro do Dom Pedro I abdicando, né, ao trono. A gente tem aqui, né, ele entregando a sua carta de renúncia, e no ano de 1831, em abril de 1831, nós temos a abdicação de Dom Pedro I. A abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro em nome de seu filho, Dom Pedro II.